De pecador culpado a santo perdoado. Como você pode enfrentar o julgamento sem temor? Quem julgará o mundo? O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5:22. Como a cruz preparou Cristo para se tornar o nosso juiz? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:25 e 26. A morte de Cristo em nosso favor o capacita para agir tanto como justo juiz, quanto como um gracioso justificador, que pode perdoar o pecador arrependido. Quando a audiência do universo faz a pergunta: como um juiz imparcial pode declarar que uma pessoa culpada é inocente? Cristo responde apontando para as cicatrizes de suas mãos. Ele já pagou o preço justo por nossos pecados em seu próprio corpo. Os livros do céu preservam um registro de cada vida individual. E esses registros são utilizados no julgamento, como está escrito em Apocalipse 20, verso 12. Isso é notícia ruim para aqueles que imaginam que seus pecados e crimes secretos nunca serão revelados. Mas há notícias maravilhosas para aqueles que aceitaram sinceramente a Cristo como seu advogado no céu. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 7. O que Jesus oferece em troca da nossa vida de pecado? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Nossa vida de pecado é trocada pela vida perfeita de Jesus Cristo. Por causa da vida sem pecados e da morte de Jesus, Deus pode nos perdoar e nos tratar como se nunca tivéssemos pecado. O que qualifica Jesus para ser então o nosso advogado e juiz? Cristo veio no tempo certo. No seu batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:16 e 17. Após a unção de Cristo pelo Espírito Santo em seu batismo, os discípulos anunciaram: Achamos o Messias. João 1:41. Os discípulos sabiam que a palavra hebraica para Messias e a palavra grega para Cristo, ambas significavam o ungido. Lucas, um discípulo de Jesus, registrou a data da unção de Jesus como o Messias, o 15º ano de Tibério César, como está escrito em Lucas 3, verso 1. Para nós isso seria o ano 27 depois de Cristo. Mais de 500 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Daniel predisse que Jesus seria ungido como Messias no ano 27. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9:25. 7 semanas e 62 semanas perfazem um total de 69 semanas, ou 483 dias. 7 vezes 69 igual 483 dias. Na profecia bíblica, o simbolismo de um dia equivale a um ano, como está escrito em Ezequiel, capítulo 4, verso 6, Números, capítulo 14, verso 34. Logo, os 483 dias são iguais a 483 anos. Daniel predisse que um decreto seria promulgado para restaurar e reconstruir Jerusalém. Exatamente 483 anos depois desse decreto, o Messias apareceria. Será que Jesus apareceu como Messias no tempo predito? Artaxerxes promulgou o decreto para reconstruir Jerusalém em 457 a.C., como está escrito no livro de Esdras, capítulo 7, versos 7 a 26. Os 483 dias, então, terminaram no ano 27 depois de Cristo.
O decreto foi promulgado durante o ano 457 e Cristo foi ungido durante o ano 27, fazendo com que ambos sejam contados parcialmente, e por isso o tempo correto seria 483 anos. No tempo exato que havia sido predito, no ano 27, Jesus apareceu com a mensagem: "O tempo é chegado". A precisão do cumprimento dessa profecia bíblica é uma confirmação impressionante que Jesus de Nazaré verdadeiramente é o Messias, o Deus encarnado em forma humana. Por quanto tempo Jesus confirmaria essa promessa? Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. Daniel 9:27. Quando aplicamos o princípio dia-ano, essa semana seria de 7 anos. Por isso, por 7 anos, de 27 a 34, Jesus faria uma aliança ou promessa. Ele tinha feito essa promessa a Adão e Eva pouco depois de terem pecado. Deus fez uma aliança, uma promessa, que ele salvaria a raça humana do pecado através da morte de alguém que seria enviado para morrer por nossos pecados. Leia Gênesis 3, verso 15. E o que deveria acontecer no meio da 7ª semana? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel 9:27. Jesus foi crucificado no ano 31, no meio da semana. No momento da morte de Cristo, Deus rasgou o véu do templo de alto a baixo, como está registrado em Mateus 27, verso 51. A oferta sacrificial que estava próxima de ser sacrificada, um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, escapou das mãos do sacerdote. Esse era um sinal de que Deus não desejava mais que a humanidade oferecesse sacrifícios de animais. Ao cumprir a profecia ao pé da letra, Jesus pôs um fim na necessidade de outros sacrifícios serem oferecidos. Desde a morte de Cristo, as pessoas ganharam acesso a Deus não através de sacrifícios, animais e sacerdotes humanos, mas através do Messias, o Cordeiro de Deus, o nosso sumo sacerdote. A certeza do perdão dos pecados. De acordo com a profecia de Daniel, por que Jesus morreu? O líder de Deus será morto injustamente. Daniel 9:26. Em sua morte na cruz, Jesus foi morto injustamente mesmo. Ele morreu não para pagar o preço do seu próprio pecado, mas para pagar o preço dos pecados do mundo inteiro. Como podemos saber então que todos os nossos pecados são perdoados por Deus? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Todos pecaram, justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé pelo seu sangue. Romanos 3, 22 a 25. Os pontos-chave nesses versos são: todos pecaram, mas por causa da graça de Deus, todos são justificados mediante a fé no poder purificador do sangue de Cristo. Quando somos justificados, Deus nos declara inocentes, eliminando a culpa de nossos pecados passados. E Deus nos declara justos, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos nós que estamos exaustos pela busca de sermos suficientemente bons, a fim de nos elevarmos a nós mesmos, podemos encontrar descanso real na aceitação graciosa de Cristo. Ele promete: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos nós que estamos sobrecarregados pelas cicatrizes do passado e pelas dores de um sofrimento de inadequação e vergonha, podemos encontrar paz e completude em Cristo. O começo do tempo de julgamento. No 8º capítulo de Daniel, um anjo mostrou ao profeta um grande panorama do futuro. Daniel viu um carneiro, depois viu um bode, e saindo de um dos chifres do bode, ele viu também um pequeno chifre que logo cresceu em poder. Está escrito em Daniel 9, verso 8 e 9. Símbolos representando Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E qual é a 4ª parte da profecia? Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprido o sacrifício diário? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será reconsagrado.
Daniel 8, 13 e 14. Daniel desmaiou antes que o anjo pudesse explicar a parte da profecia sobre os 2.300 dias, e o 8º capítulo termina sem a interpretação da mesma. Porém, mais tarde, o anjo reapareceu e disse: Preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas. Daniel 9, 22. Os 2.300 dias, claro, são 2.300 anos, cada dia representando um ano, como está escrito em Ezequiel 4, verso 6. 70 semanas ou 490 anos constitui a primeira parte do período de 2.300 anos. Ambos os períodos começaram no ano 457 a.C., quando a Pérsia promulgou o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, e subtraindo 490 anos dos 2.300 anos, sobram 1.810. Somando 1.810 a 34 anos depois de Cristo, que foi a data que terminaram os 490 anos, isso nos leva a 1844 depois de Cristo. O santuário celestial purificado, um julgamento. O anjo disse a Daniel, em 1844, no final dos 2.300 dias, o santuário será purificado. Mas o que isso significa? Desde o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo em Jerusalém, o povo de Deus não tem um templo na terra. Por isso, o santuário a ser purificado, começando em 1844, teria que ser o santuário celestial, do qual o santuário terrestre era uma réplica. Como descobrimos na lição 12, a atividade de Cristo por nós no santuário tem duas fases. Os sacrifícios diários concentravam-se no ministério do sacerdote, no primeiro compartimento do santuário, o lugar santo. O sacrifício anual concentrava-se no ministério do sumo sacerdote, no segundo compartimento, o lugar santíssimo. No santuário terrestre, quando as pessoas confessavam seus pecados a cada dia, o sangue dos animais mortos era aspergido nas pontas do altar e então transferido para o lugar santo, como está escrito em Levítico 4 e 6. Assim, simbolicamente, dia após dia, os pecados confessados eram trazidos para o santuário e depositados ali. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, o santuário era purificado de todos os pecados confessados durante o ano que tinha passado. Você pode conferir em Levítico 16. Para efetuar essa purificação, o sumo sacerdote fazia um sacrifício especial de um bode consagrado. Ele então levava o sangue do bode para o lugar santíssimo e aspergia este sangue de purificação diante da tampa da arca para mostrar que o sangue de Jesus, o Redentor vindouro, pagaria o preço pelos pecados. O sumo sacerdote então simbolicamente removia os pecados confessados do santuário e os transferia para outro bode que era levado para fora do acampamento para morrer no deserto. Levítico 16, versos 20 a 22. Essa cerimônia anual do dia da expiação purificava o santuário do pecado. O povo considerava esse tipo como um dia de julgamento, pois aqueles que se recusassem a confessar seus pecados eram considerados pecadores e eram eliminados do povo de Deus. Veja isso no capítulo 23, verso 29 de Levíticos. O que o sumo sacerdote simbolicamente fazia uma vez por ano, Jesus fará de uma vez por todas, como nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, versos 6 a 12. No grande dia do julgamento, ele removerá do santuário os pecados confessados de todos os que o aceitaram como Salvador. Se tivermos confessado nossos pecados, ele irá apagar para sempre os registros dos nossos pecados naquele dia. Atos 3, 19. Esse ministério é o trabalho de julgar que Jesus deu início em 1844. Em 1844, quando a hora do julgamento de Deus começou no céu, uma mensagem sobre essa hora do julgamento começou a ser pregada pelo mundo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Uma lição futura das descobertas bíblicas tratará dessa mensagem. Enfrentando o registro da sua vida no julgamento.
Desde 1844, Cristo, como juiz, tem estado verificando os registros da vida de cada pessoa que já viveu nessa terra para confirmar quem será salvo quando Jesus vier. Como nosso juiz, Jesus cancelará todos os pecados dos justos dos registros celestiais. Atos 3, 19. Quando o nosso nome aparecer no julgamento, será fácil enfrentar o registro da sua vida, caso você tenha aceitado Cristo como seu substituto. Quando o julgamento dos justos tiver terminado, Jesus voltará para recompensá-los. Apocalipse 22, versos 12 a 14. Está você pronto para a volta de Jesus? Ou ainda há alguma coisa que você tem mantido em segredo dele? Busque ter um relacionamento pessoal e honesto com aquele que promete. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta a João 1:9. Confissão, simplesmente, significa concordar em enfrentar nossos pecados, aceitar o perdão de Deus e reconhecer nossa necessidade de seu poder e graça. Enquanto estava visitando a prisão de Potsdam, o rei Frederico William I ouviu um grande número de pedidos de perdão. Todos os prisioneiros juravam que juízes preconceituosos, testemunhas falsas ou advogados inescrupulosos eram responsáveis por seus aprisionamentos. Indo de cela em cela, o rei ouvia a mesma história de inocência. Mas numa cela, um prisioneiro não disse nada. Com surpresa, Frederico brincou. Eu suponho que você também é inocente. Não, majestade, o homem respondeu. Eu sou culpado e mereço totalmente tudo o que acontecer comigo. O rei virou-se para o guarda e falou em voz alta. Rápido, libertem esse malandro imediatamente, antes que ele corrompa esse grande número de cavalheiros inocentes que estão aqui. Como você está se preparando para o julgamento? Como estamos nos preparando para a vinda de Cristo? Você só precisa de uma confissão honesta da verdade. Eu mereço totalmente a penalidade da morte pelos meus pecados, mas outro tomou meu lugar e me deu um perdão maravilhoso. Faça um compromisso agora mesmo de que, independente do que aconteça a você, seu relacionamento com Cristo há de ser honesto e sincero e proveniente do fundo do seu coração. Do fundo do seu coração.